outros, TCP/IP terminou vingando como sendo fundamental, fizeram algo que é extremamente importante para os desafios tecnológicos de vocês e para a nossa perspectiva nas humanidades. O que a internet fez, e por isso a gente chamava ela de meta-rede, vocês vão ver eu falar em outros tempos também sobre isso, ela fez, basicamente, foi conectar o diferente. Ou seja, os protocolos foram implantados para fazer com que eu não precisasse modificar na ponta e tudo poderia se conectar e falar um com o outro. Ou seja, hoje, mais do que tudo, que temos uma diversidade, você tem um equipamento da marca X, você tem um sistema operacional da marca Y, e todos eles se conectam porque estas diferenças não foram tentadas, não se tentou reduzir essas diferenças a igualdades, numa perspectiva homogeneizante, para que pudesse se conversar os diferentes. Claro que se nós pensarmos do ponto de vista político para o mundo contemporâneo e particularmente para o Brasil, é o que mais nós estamos precisando. Talvez nós estamos precisando de um protocolo TCP/IP para a política brasileira, para a sociedade brasileira, que possibilite os diferentes se conversarem. E essa riqueza desse momento foi fundamental para que a internet virasse o que ela virou. Então, ela explodiu exatamente por conta desses dois elementos fundamentais que traziam para a questão tecnológica algo que depois foi implantado do ponto de vista político, que era aquele momento de todo mundo dizer assim, mas como é que eu consigo falar estando aqui na Bahia com alguém que está na França? Porque havia um compromisso que foi articulado de que tudo que eu recebesse, eu passava adiante sem me preocupar com o conteúdo que ali estava. Começava a se desenhar claramente a neutralidade da rede. Conceito esse absolutamente fundamental para nós. Aliás, a gente tem debatido-se muito com isso. E o esforço que fizemos na construção do Marco Civil na internet foi muito importante para que a gente pudesse garantir ainda a ideia da neutralidade da rede. Mas nós, aqui na Bahia, também trabalhamos de forma muito intensa na construção da rede nesta perspectiva. Então, quando desde 1994, aqui sobre a liderança dessa turma que continua na batalha, Claudete, Luiz Cláudio, Ata, Aloysio, acabei de falar com Arakawa, pessoas que estavam se articulando no sentido de montar uma grande rede no Estado que compreendesse, observem que a história é importante para a gente ver como nós estamos trabalhando hoje na remessa, que compreendesse de que esta rede não era propriedade do CPD da UFBA, não era propriedade da UFBA, nem do POP que se instalava na UFBA, mas era uma rede que articulava as diversas instituições acadêmicas e não acadêmicas, porque naquele primeiro momento nós estávamos trabalhando na implantação da internet, não era da internet acadêmica. Em paralela, começava a nascer a RNP, mas aquele momento nosso era o momento de pensar a internet como um todo, sob a liderança de um outro japonês que deu muito trabalho, mas que trabalhamos juntos, que foi muito bacana, que foi o Tadao. Muitas brigas foram estabelecidas, mas com isso nós conseguimos ver aquilo que eu chamo de uma das duas principais políticas de Estado do nosso Brasil recente. Uma é o SUS, na Constituição de 88, e a outra, na minha leitura, é a implantação da internet. Observem que nós já tivemos diversos governos passando desde aqueles primórdios do final da década de 80, e o grande projeto da internet, e por isso que nós não podemos aceitar o ataque que esse desgoverno vem fazendo ao comitê gestor da internet, foi implantado de tal forma a ter um respeito às instituições universitárias que, exercendo o seu papel fundamental, abrigaram os pontos de presença da internet. Se a gente relembra, Luiz Paulo e Claudete, que são os dinossauros aqui, junto
comigo, né? Relembram? Praticamente todos os pontos de presenças iniciais foram nas universidades, e a relação que a RNP estabelecia, na verdade, tínhamos o projeto no Ministério da Ciência e Tecnologia da implantação da internet, era uma relação respeitosa com as universidades públicas, e não como hoje, essa relação que desqualifica a ciência, que desqualifica a universidade. Nós tínhamos uma rede que se estabelecia com o fortalecimento, com recursos, com equipamento, com formação, e essa rede de gestão coletiva, com um comandante um tanto quanto brabo, mas era coletivo, foi implantando de tal forma que nós tivemos, então, uma grande capilaridade na implantação dessa rede. Mas nós aqui na Bahia também tivemos uma ação fundamental. E aí, como o dia hoje é de homenagens, eu faço a minha homenagem à minha querida amiga Claudete, que foi uma ação importantíssima no sentido de entender que a internet não poderia ser só acadêmica, não poderia ser só comercial, que era o braço Telebahia na época, mas ela tinha, e essa era uma decisão política, institucional dessa universidade, sobre o reitorado do reitor Felipe Serpa e da pró-reitora Nícia Americano da Costa Pinto, que isto era uma definição institucional que a nossa internet, que a UFBA, iria atuar de forma plena para conectar também as organizações sociais. E aí o padre Heitor Frosini, é isso, Claudete? Heitor Frisotti teve um papel fundamental fazendo esta articulação com a grande ligação de Claudete, implantando lá no Centro Histórico, onde ainda existia o Maciel, um servidor chamado Servidor Zumbi, que, repetindo um modelo do IBASE, do saudoso Betinho, implantava conexão e possibilitava a conexão de todas as ONGs aqui no Estado, de tal forma que, então, nós avançávamos também, além da internet acadêmica, o estudo da internet comercial, a internet a serviço dos movimentos sociais. Uma outra frente extremamente importante que abrimos era a conexão com a educação. E na conexão com a educação, tivemos a primeira escola conectada, a Escola Novo Marotinho. A prefeita era a ex-senadora, atual deputada federal Lídice da Mata, que sofria o diabo com o senador, porque cortava recursos, fazia misérias para a gestão dela, mas mesmo assim conseguimos avançar junto com a Prodasal na conexão das escolas de Salvador. Claro que a conexão era algo de sensacional. 3 computadores e uma linha telefônica, né? E nessa época, 2 coisas foram extremamente importantes e que terminaram definindo, digamos assim, um pouco a nosso enfoque sobre a internet na educação. A primeira foi a criação do nosso mantra, que virou um mantra no nosso grupo de pesquisa na Faculdade de Educação, que era fazer com que a prefeita tivesse clareza de que ela precisava dizer de que o que estava sendo feito ali não era colocar a internet nas escolas, sim escolas na internet. Isso virou o nosso mantra, porque a internet só é o que ela é, porque nós nos conectamos a ela. Ela não é um novo meio de comunicação de massa que distribui informações. Essa é uma questão estratégica para a educação. E o segundo princípio, digamos assim, foi nos dados por um menino na saída, enquanto estávamos vendo aquela solenidade. Disse ele para o colega, e eu ouvi: só quero ver se a tia vai deixar a gente bulir nesse negócio. E esse é o desafio até hoje. Esse é o desafio até hoje. Os negócios foram para o bolso das crianças, mas muitas vezes a escola não deixa com que isso aconteça. Mas essa história tem história. Essa história tem história e a gente então termina. Voltando, a gente termina...
E a gente termina voltando no tempo, e é importante resgatar essa história, porque, no fundo, o que a gente vai ver ali, além de algumas coisas muito engraçadas, a gente vai ver exatamente como as grandes questões que estão postas hoje no WTR, nos nossos debates na UFBA, já eram postas em 94 e 95. No processo de expansão dos computadores e das telecomunicações digitais, ninguém tem mais dúvida que os computadores estão em nossas vidas. Na maior aventura tecnológica da humanidade, o governo americano, nos tempos incertos da Guerra Fria, criou a rede internet, que hoje abraça todo o planeta. Mas afinal, para que serve a internet? O coordenador da Rede Bahia, a perna baiana da internet, Nelson Preto, está aqui no programa de hoje e fala para a gente sobre o assunto. Bom dia, Nelson. Bom dia. Bom, é fácil dizer o que é que a internet significa? É relativamente fácil. Quer dizer, na verdade, a internet significa a possibilidade, por exemplo, de pegar o multimídia que acabou de ser discutido e apresentado aqui sobre a questão das frutas no estado da Bahia e colocar ele disponível para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo acessar essas informações. Então, na verdade, a internet é uma rede de redes. Ela conseguiu aglutinar todos os sistemas, todas as redes que já existiam acadêmica e cientificamente em uma grande rede. Ela a gente costuma dizer que ela é uma meta-rede no sentido de que o que ela fez de interessante é possibilitar que computadores espalhados no mundo inteiro pudessem conversar um com o outro. Então hoje você pode, aqui da Bahia, entrar em bancos de dados e informações em qualquer lugar do mundo, da mesma forma que de qualquer lugar do mundo você pode obter as informações sobre a Bahia na Rede Bahia. Transforma o mundo realmente numa única aldeia? Transforma o mundo numa única aldeia, e a coisa mais importante de tudo isso é que uma série de valores vão se transformando. Na verdade, a presença pura e simples dos computadores ligados em rede traz intrinsecamente uma mudança na cultura, nos valores sociais, na própria formação das pessoas. E esse que é, digamos assim, o grande barato da rede, quer dizer, esse que é a grande novidade que ela pode trazer. Obviamente, traz também uma série de problemas e que precisam ser tratados. Por exemplo? Concretamente, um dos problemas que existe é como se fazer com que todos efetivamente tenham acesso a essa grande rede. É óbvio que a humanidade ainda tem uma estratificação do ponto de vista social muito grande, o que faz com que essa coisa de todos os computadores estarem disponíveis não é bem verdade. Então a gente, na universidade, trabalha na perspectiva de que a escola pode ter essa função. A escola pode colocar à disposição para aqueles que não têm a possibilidade de ter isso em casa, ter acesso a essa rede de informações. Por outro lado, você começa a ver uma série de problemas que dizem respeito à própria linguagem, uma série de problemas que dizem respeito à possibilidade de eliminação de culturas. Então, a grande revolução da comunicação nessa área vai ser quando efetivamente nós tivermos a possibilidade de estar com isso disponibilizado para todos, todo o tempo. Se diz que cerca de 130 mil usuários entram no sistema todo dia. Passam a fazer parte do sistema Novo Dia? Diariamente. Não, na Bahia nós temos, por exemplo, existem alguns dados que são muito interessantes. Por exemplo, se você pega a Universidade de Feira de Santana, em um único mês, ela passou de 43 para 130 usuários, quer dizer, um crescimento de 130%. Se você pega a própria Rede Bahia, nos últimos 3 meses, tivemos um crescimento mais de 100%. A rede mundialmente cresce em torno de 90% ao ano. E olha que nós estamos falando em 40 milhões de usuários, quer dizer, um crescimento, duplicar o número de usuários com uma cifra tão grande é realmente uma coisa espantosa. E é por isso que nós vamos hoje fazer esse debate para discutir os rumos da internet da Rede Bahia no Brasil. É possível prever aí onde é que a rede internet vai chegar? Bom, eu acho que o que a gente pode prever é que ela vai chegar na casa de todo mundo. Essa é que é a grande questão. E o que a gente precisa do ponto de vista do Estado brasileiro, é definir regras mais claras sobre como se dará o acesso comercial. Aqui na Bahia nós estamos numa parceria muito importante com a Telebahia, onde a gente vai tentar trabalhar na perspectiva de que o lado comercial e o lado acadêmico possam, quase que uma iniciativa pioneira, a nível de Brasil, trabalhar de forma junto, de tal forma de que aquilo que é o rentável, que é a venda da internet comercial, seja feita por quem entende, que é a Telebahia, e aquilo que é o fundamental para o desenvolvimento da ciência e tecnologia, seja feito pelas universidades, pelos órgãos públicos. Como a parte rentável é a parte comercial,
Esse acordo que estamos fazendo e que vamos discutir hoje à tarde com a Tele Bahia prevê um repasse de verbas para a sustentação dessa rede como um todo. Eu acho que esse é o avanço, inclusive do ponto de vista político nacional, que nós estamos dando aqui na Bahia com a rede, com essa parceria com a companhia telefônica local. Como é possível acessar a rede hoje na Bahia? Bom, hoje na Bahia a dificuldade é que você só consegue acessar a rede se você estiver vinculado a um órgão público ligado à ciência, tecnologia e educação ou às universidades. A nossa ideia é que daqui até o fim do ano, qualquer pessoa com um microcomputador, ou no começo do ano que vem, um microcomputador e um modem, possa diretamente da sua casa entrar nos computadores principais, fazendo apenas uma ligação local, ou à Tele Bahia, ou ao centro de processamento da universidade, e a partir daí navegar pelo mundo. É possivelmente todo mundo ter acesso à internet? É possível, obviamente, não com as atuais condições. Nós temos um problema, a imagem que você pode fazer melhor para isso é que você tenha a internet seja um conjunto de estradas. Hoje nós temos essas estradas pequenas, em algumas situações bastante esburacadas e com um tráfego aumentando cada dia. O que você está querendo fazer é estabelecer uma parceria de tal forma que, em vez de se deixar essa estrada esburacada, estragada, para a rede acadêmica, construir uma nova estrada sofisticada para a rede comercial, se faça uma única estrada grande, sofisticada, que todos possam passar e que, na hora de pagar, se tenha um pagamento diferenciado para aqueles que obtêm lucro no uso da rede e para aqueles que pretendem desenvolver o Estado científica e tecnologicamente, educacionalmente. Bom, a questão da rede Bahia e a internet comercial está sendo discutido hoje. Hoje, às 15 horas, no pavilhão de aulas, nós vamos fazer um grande debate público para apresentar os andamentos que a Rede Bahia está dando na questão da internet no nosso Estado. Ok, muito obrigado, professor, pela sua presença. Obrigado, bom dia. Observe, então, que do ponto de vista estético, tudo mudou. Mas do ponto de vista de conteúdo, nada mudou. Mentira, mudou. Mudou muito, mas o problema é que os desafios também cresceram muito. E, obviamente, que esses desafios cresceram por várias questões. A primeira, e que eu deixo aqui uma homenagem ao querido Bo, certo? A primeira é que, efetivamente, nós não tivemos a percepção comercial da história, e a rede, que se chamava Rede Bahia, foi usurpada por quem mandava na Bahia. Então, não se implantou a Rede Bahia com esse nome, que era o nome de uma rede, assim como lutamos até hoje, eu tenho grande expectativa nos próximos 2 debates, o que me segue e o do fim da tarde, para que a gente tenha efetivamente uma rede que conecte as universidades no nosso Estado e que essas universidades possam efetivamente darem a capilaridade para a gente ter efetivamente uma rede de ciência, tecnologia, educação e cultura na Bahia. Observem que essa luta nós fazíamos quando, antes do início do governo Lula, tínhamos apenas a Universidade Federal. Hoje, com o projeto de expansão iniciado em 2003 e que tem que ser continuado, nós temos 12 instituições federais de ensino superior no Estado, entre os IFES, as universidades estaduais e todas as universidades federais. Portanto, nós temos uma rede de instituições de grande capilaridade que podiam efetivamente estar conectando toda essa rede educacional e científica de forma muito intensa. A segunda questão que me parece muito importante nesse debate é exatamente aquilo que constrói a remessa nesses 10 anos, que construiu a internet, que foi o esforço de articular os diferentes. Não esqueçam que nós tínhamos, naquela época, no governo estadual, o carlismo, no governo municipal, a Lídice da Mata, à esquerda, vamos chamar assim, articulávamos a Federação da Agricultura, a Federação da Indústria, empresas, e eu acho que é esse que é o grande modelo de desenvolvimento que a remessa vem trazendo e vem tendo cá. No entanto, tudo isso precisa ser resgatado, e nós estamos fazendo um esforço pequenininho. Essa proposta eu já fiz à RNP um monte de vezes, ao meu xará, já fiz ao comitê gestor da internet, mas ninguém parece que valoriza. Tadal começou construindo uma linha do tempo, mas que já não está mais disponível, que era um projeto muito bacana, que tivéssemos um resgate da história da internet no Brasil, a partir dos pontos de presença, a partir
das experiências locais. Nós, então, estamos com um projeto muito simplório, mas estamos gravando com diversas pessoas que participaram dessa história. Semana que vem já vamos gravar com Arakawa também. Ele sugeriu João de Deus e vários outros que participaram daquele momento. E isso tudo já está disponível no memoriainternetbahia.ufba.br. Mas, muito bem, tudo isso que eu falo parece que está tudo uma maravilha, e não está. A internet desenhada, como eu fiz desde o começo, não existe mais. E os desafios agora são exatamente como a gente consegue, quem disse isso foi Tim Berners-Lee, o ano passado, que vem insistindo, como a gente consegue resgatar essa perspectiva pública da internet que nos foi sequestrada. O que nós temos hoje é, na verdade, um verdadeiros jardins murados que não nos possibilitam navegar plenamente na internet. Esse é um desafio nosso, que pensamos e estudamos políticas públicas. Esse é um desafio nosso, que estudamos e pesquisamos na área de humanidades, mas é um desafio do ponto de vista tecnológico também. Como nós podemos compreender o que está acontecendo hoje com a internet, resgatando os princípios fundamentais da internet. Costumo sempre brincar de que quando alguém na educação me diz que está no Facebook, eu digo que ela não está na internet, ela está, no máximo, no Facebook. A mesma coisa vale para todas as outras plataformas, e hoje já existe um conceito fundamental chamado capitalismo de plataforma. Capitalismo de plataforma, que são as 4 grandes empresas, já conhecidos pelo acrônimo de GAFA, Google, Amazon, Facebook e Apple, que dominam todo esse universo, e ao dominar todo esse universo, nos terminam impedindo a plena navegação e o pleno uso da internet. O conceito de nuvem, conversava com o Luiz Cláudio no começo, é um conceito muito inteligente do ponto de vista simbólico, porque quando a gente fala em nuvem, a gente imagina uma nuvem passando, alguma coisa muito etéreo, mas só que uma nuvem nada mais é do que uma enorme infraestrutura que gasta uma energia absurda e que tem ali dentro aquilo que é o valor mais fundamental do contemporâneo, que são os nossos dados. Nossos dados que estão sendo protegidos pelas leis internacionais de proteção de dados, e a nossa brasileira entra em vigor a partir de agosto de 2020, mas que também não são nossos dados individuais, são dados que precisam ser tratados e, portanto, dados que, para serem utilizados, custam fortunas de processamento, fortunas de armazenamento, porém, são eles que fazem estas grandes empresas a terem os lucros que têm. Essas são as maiores empresas do lucro. Vista que é a Bíblia do neoliberalismo, The Economist, fez uma capa sensacional há um ano passado, colocando as plataformas de petróleo e as marcas dessas GAFAM, porque Microsoft também, como sendo a grande riqueza no lugar do petróleo, do óleo no passado. Mas e o futuro? E o futuro está aqui, nesse nosso esforço de fazer uma rede segura, de fazer uma rede aberta, de fazer uma rede em que possibilite as pessoas, efetivamente, a usarem a internet enquanto a internet, e não enquanto plataformas fechadas que não me possibilitam fazer mais nada, a não ser aquilo que os donos das plataformas querem fazer. Nota importante de peripágina: por conta das chamadas fake news e dos resultados eleitorais que tivemos nos últimos anos em vários lugares do mundo, felizmente, em alguns deles já sendo revertido pela verdadeira barbaridade do ponto de vista de valores que foram postos no mundo contemporâneo, o Facebook, preocupado com o seu negócio, começa a dizer que agora, negociando com as empresas, vai começar a fazer uma editoria. Ele sempre se disse que não era comunicação, que não era mídia.
agora ele vai começar a fazer uma editoria daquilo que pode ser publicado do ponto de vista jornalístico. Portanto, teremos um grande censor planetário chamado Mark Zuckerberg. Observe, então, o tamanho do problema que vocês e nós temos pela frente. E qual foi a solução aqui e por que ela tem que ser potencializada? Remessa. Rede que envolve todo mundo. Rede que faz conversar o diferente, coisa que mais precisamos no país. Esta conversa dos diferentes possibilita que nós, da área da educação e da cultura, podemos nos deliciar com o espetáculo no maravilhoso Parque da Queimada, sede do Neugibá, conectado com a reitoria na comemoração dos 10 anos da internet. Essa é a perspectiva de rede que nós queremos. Essa é a ideia fundamental que precisa ser trabalhado com segurança, com confiabilidade, com a possibilidade de identificar as falhas quando aquele chato professor diz talento, né? Para que nós efetivamente possamos transformar a internet não no que ela retornou, que é um meio de comunicação de massa, que é uma rede de distribuição de informação, mas uma rede distribuída onde todos os nós são fortalecidos. O fortalecimento de todos os nós, no passado da internet, foi fundamental para fazer a internet o que ela é hoje. Senão ela seria uma nova Rede Globo, ou substituída, em vez da Rede Globo, pela Rede Record. Que diferença faz? Nenhuma. É rede de distribuição, não é essa rede que nós queremos, e o exemplo da remessa, por detrás, é o grande exemplo. O tempo aqui já está me pressionando. Isso significa o quê? E com isso faço homenagem ao querido, grande companheiro e Cláudio Costa Pinto, que fez essa foto nos nossos projetos na Faculdade de Educação. Uma rede fortalecida, ela passa a dar novos sentidos a essas redes colaborativas. Redes colaborativas que são fundamentais para o desenvolvimento do contemporâneo. Estas redes só podem existir e só podem funcionar se tecnicamente forem trabalhadas a partir desta perspectiva. A perspectiva técnica não pode impedir que a rede, com os nós fortalecidos, aconteçam em nome de segurança, confiabilidade, diminuição de recursos. Sabemos das dificuldades. Vemos com muita tristeza, por exemplo, um ícone do movimento do software livre na Bahia, depois deputado federal, depois senador, chegar na Secretaria de Educação, ex-senador Walter Pinheiro, e fazer um acordo com a Google para conectar todas as escolas. É um verdadeiro absurdo, é um crime isso acontecer. Só que isso está acontecendo em diversas universidades, e no momento em que somos violentamente amassados com corte de recursos, a perspectiva de terceirizar tudo, portanto, os nossos dados, os nossos valores maiores, cada dia é maior. Nesse sentido, o nosso trabalho, o nosso esforço tem que ser o esforço de recuperar esta perspectiva pública da internet. Nessa linha, convido a todos vocês a adentrarem a essa campanha que a SBPC está fazendo. Seria maravilhoso se, com a infraestrutura de gravação que vocês já têm, pudesse cada pessoa gravar 1 minutinho de vídeo e mandar para o portal da SBPC. Ciência para que ciência? Estamos hoje sofrendo violentamente cortes orçamentários, estamos sofrendo um ataque violento à universidade pública, desqualificação daquilo que está sendo feito por essa equipe maravilhosa que está aqui na UFBA, que está no UFRB, que estão em todas as universidades públicas desse estado no Brasil. Portanto, meus caros amigos e amigas, e agradecendo mais uma vez o convite, o desafio está posto para vocês do ponto de vista técnico, o desafio está posto do ponto de vista político para nós, o desafio está posto para nós que pesquisamos no campo das humanidades, no campo da saúde, no campo da tecnologia, e esse desafio, conforme as características fundamentais do mundo contemporâneo, que é um mundo complexo, não será resolvido
com uma única e muito menos com uma solução simplista. Ou nós compreendemos essa míriade de desafios que temos para pensar coisas mais pequenas da questão tecnológica, ou nós vamos estar achando que apenas melhorando a confiabilidade e a segurança da internet, ela vai se desenvolver. Não vai. Nós estaremos fazendo outras coisas que não é aquilo que nós precisamos para a internet na Bahia, no Brasil e no mundo. Obrigado. Desculpa ter avançado. Obrigada, professor Nelson. Alguma pergunta? Alguém quer participar? Bom, né? Todo mundo impactado ainda com as provocações e reflexões. Bom, vou chamar a Claudete aqui para entregar uma lembrança ao professor. Nelson, viajei no tempo e na história. Você estava lindo ali, magrinho. É com muita emoção, só não vou chorar porque ele não vai viajar, entendeu, gente? Mas é com muita emoção, assim, que a gente teve Nelson aqui nessa apresentação. Eu acho que ele deixa muitos recados para a nossa reflexão, é muito importante essa apresentação. Quero agradecer de coração a toda a parceria desses anos todos, a sua capacidade de luta sempre, de resistir. Vamos resistir também. Aqui uma lembrancinha. Abra também, viu? Como ele é do Rio Vermelho. Que Iemanjá nos proteja. Iemanjá. Obrigada, professor, mais uma vez. Obrigada, Claudete.